Nós queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você para pensar comigo sobre a identidade de Jesus como Deus e como homem. Para isso, eu quero tomar como base dois textos no Evangelho de João, no capítulo 1. Eu entendo que João, quando apresenta Jesus, apresenta exatamente como Filho de Deus, ou seja, o Deus encarnado entre nós. Veja como é que João diz no versículo 14 do capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Já no versículo 51, ele apresenta assim: na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A ideia de um Deus caminhando na terra desafia muitos conceitos nos nossos dias, mas sempre foi assim. Precisamos ter a nossa mente aberta enquanto observamos a vida de Jesus, mesmo se não entendamos plenamente suas palavras e ações. Ele é o Deus que se fez homem, habitou entre nós, cujo propósito, cuja missão era exatamente a cruz. E olha que muitos tentaram tirar Jesus do objetivo da cruz. A gente vê o próprio inimigo Satanás, depois do seu batismo, depois dos 40 dias de jejum, o diabo tenta tirar Jesus do objetivo da cruz. Pedro não é diferente. Pedro, naquela enquete que Jesus faz a seu respeito e pergunta o que é que o povo está dizendo, e aí compara Jesus com aquilo que é de melhor da humanidade, com Isaías, com Elias, com João Batista, outro profeta qualquer, mas Pedro revela Jesus como o Messias: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A partir daí, Jesus começa a conversar com os seus discípulos a ideia de ir para a cruz. E aí Pedro diz assim: Senhor, por que enfrentar escribas, saduceus, fariseus e morrer na cruz? Não pensa assim. Deus deixa a sua glória, mas simplesmente para adicionar seu bem a fim de compensar o nosso mal. O nascimento de Jesus foi uma intervenção divina onde tudo foi transformado. Assim, precisamos nos lembrar sempre que, embora Jesus fosse homem de carne e osso, não era um homem comum, pois também era Deus e não experimentou o pecado. E aí, quando eu falo sobre o Jesus Cristo homem, como ser humano, Jesus viveu normalmente como qualquer outra pessoa, mas foi a morte expiatória de Jesus pode, de fato, trazer proveito para todos nós. Jesus pode realmente ter empatia conosco e interceder por nós, considerando que ele sentiu na pele todas as provações, todas as dores, todo o sofrimento da raça humana. Ele sentiu o que é ser rejeitado. E não há como medir tão extraordinário o ato de amor que levou o nosso Senhor a abdicar a eterna glória de Deus e o seu poder para se tornar um mortal, vivenciando as limitações de um ser menor que ele mesmo criou. Mas precisamos entender Jesus Cristo também como Deus. Ele tem nome de Deus, ele é o Eu Sou. E em várias ocasiões do Novo Testamento, aplica-se passagem referente ao Iavé. Tanto Deus como Jesus são chamados de pastor do seu povo. Salmo 23, versículo 1 e João, capítulo 10, versículo 11 e 14. Esses nomes apresentam o Senhor que tem preocupação com as suas ovelhas. É o Deus que cuida de mim, é o Deus que cuida de nós. Segundo o escritor Heber Campos, as afirmações de Jesus Cristo que mais provocaram a ira dos judeus foram exatamente aquelas relacionadas com a sua identidade como Deus. No Evangelho de João,
no capítulo 5, versículos 16 e 17, e muitas outras referências, nos dão exatamente indicações bem claras da divindade de Jesus. Lucas apresenta exatamente a humanidade de Jesus. Eu quero concluir dizendo que a confissão de Jesus, Senhor, foi provavelmente a primeira confissão de fé da igreja cristã. Romanos 10, 9. Apocalipse diz assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Todas essas dignidades não poderiam ser atribuídas a um ser que não fosse Deus. Precisamos, sim, recuperar o significado da identidade de Jesus como homem, mas como Deus. Precisamos voltar a viver pela fé no Filho de Deus, que tabernaculou, viveu entre nós. É o Deus com cara de homem, certo? Não simplesmente aqui veio experimentar as mazelas humanas, mas veio para demonstrar o seu grande amor, como descrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma maneira muito especial, que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crê em Jesus, aquele que veio, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de glória. Ou, na expressão de Paulo aos Filipenses, aquele que esvaziou, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, de homem, tornando-se a semelhança de homem e reconhecida em figura humana. Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, mas Ele é o nosso Salvador. Cria nisso. Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida. Tenha um excelente dia. É o que eu desejo a todos vocês. Amém.